mas, mas a nossa carne ela não pensa racionalmente. A nossa carne ela tem instintos e um dos instintos dela, como está na Bíblia, é o pavor da morte, o pavor de viver sem ser recompensado. E por querer essa recompensa, muitas vezes a qualquer preço, a gente se submete à escravidão. A gente se submete a roubar, enfim, se prostituir, ou ter 1 milhão de parceiros, ou fazer de tudo para que a gente alcance o que a gente quer, o que a nossa carne quer, na verdade. Mas isso explica o versículo 15, mas na sequência, todos esses 4 versículos que eu li com vocês, eles explicam que Jesus, ele nos ajuda. Calma aí, vamos ler que senão eu me perco. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, nesse caso, nós estamos falando de Jesus, que ele veio e ele participou da nossa natureza humana para que ele pudesse testificar como o sumo sacerdote perfeito por nós. No Antigo Testamento, a minha ideia era tentar explicar tudo, ler todos os versículos, gente, mas eu vou encaminhar os versículos para vocês depois e vocês leem para confirmar, mas eu nem sei qual é esse, misericórdia. Mas assim, o Antigo Testamento, aliás, a carta aos Hebreus, ela dá um passeio na Bíblia. Quem tem curiosidade de entender como é a progressão da revelação de Cristo ou de Deus na Bíblia, leia Hebreus. É curto, é 11 capítulos, 12, 13, mas ele te ajuda a entender. Porque o Antigo Testamento, ele é uma sombra, ele revela o que viria depois, que é Cristo. Então, quando nós temos no Antigo Testamento um sumo sacerdote que ia lá e oferecia sacrifícios ao Senhor uma vez no ano, pelos pecados até de ignorância do povo, então, tipo assim, tinham sacrifícios diários, mas tinha um sacrifício anual que o sumo sacerdote fazia, porque tem coisas que a gente, como humano, nem sabia que estava pecando, né? E Jesus veio e ele se tornou o nosso sumo sacerdote, e para isso o sumo sacerdote ele tem a característica de se compadecer do povo, então ele precisava entender a dor do povo, ele precisava entender que, por exemplo, o Beto ele pode ter uma fraqueza tal, então por isso eu vou oferecer sacrifício, porque às vezes ele nem lembrou, às vezes ele nem sabe, mas eu ofereço por todos os pecados do povo. E o sumo sacerdote, para ser legítimo, ele precisava participar da natureza humana. Por isso Jesus veio e participou da natureza humana. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, é mais fácil. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Só um minutinho, gente. Então, o Senhor Jesus, ele participou dessas coisas para que ele fosse verdadeiramente o nosso sumo sacerdote. Amém? E como sumo sacerdote, ele não foi um sumo sacerdote que entrou atrás do véu de templos humanos, não. O véu lá no templo de Deus, ele representava a presença física de Deus. Então, Jesus não entrou ali, ele foi literalmente para o céu, para a presença de Deus. E nisso, nisso ele é o nosso sumo sacerdote. Entendendo isso, eu passo a entender que muitas coisas do Antigo Testamento também são trazidas para esse contexto do Novo Testamento, né, onde nós vivemos hoje, da atualidade. Então, se nós tínhamos um sumo sacerdote e nós até hoje o temos, só que é Jesus e está lá no céu,
E Jesus, ele, aliás, eu queria conseguir acompanhar, pastor. Não, é porque eu já fui falando umas coisas, aí eu não vou achar as outras, achei que tá grandão, assim. Mas assim, enfim. Enfim, gente, né? Então, partindo desse princípio, gente, que tem um sumo sacerdote, o Senhor Jesus, acho que em Pedro, o pastor pode me ajudar, o outro pastor também, ele nos chama a ser uma nação de sacerdócio santo, sacerdócio real. E assim, nós já sabemos que tem o sumo sacerdote e nós somos chamados a ser sacerdócio santo. E dessa forma, existem algumas coisas que os sacerdotes faziam. Hoje em dia, a gente já não faz mais sacrifícios ou holocaustos, mas porque o sangue de Jesus foi o sacrifício perfeito. Então, por ser o sacrifício perfeito, já não precisa mais sacrificar nenhum bezerro, nada. E por isso, algumas coisas que ficaram lá são trazidas para o Novo Testamento de uma outra forma. Por exemplo, em Apocalipse cita que a oração dos santos é incenso agradável ao Senhor, mas o aspecto que mais me chama a atenção é em Levítico 6, que cita que o fogo do altar ele não pode ser apagado. Dia e noite o fogo do altar não poderia ser apagado. E ali eram oferecidas sacrifícios... Nossa, gente, minha Bíblia. Ali eram oferecidos sacrifícios de paz ao Senhor. E Jesus veio e já nos deu paz com Deus. Obrigado, irmão. E já nos deu paz com Deus. O sacrifício de Jesus perfeito nos proporciona paz com Deus. Mas nós temos ainda algumas responsabilidades como sacerdócio santo chamado por Deus. E em Levítico 6 fala que o fogo do altar não poderia ser apagado dia e noite. De manhã o sacerdote tinha que ir lá e acrescentar lenha para que o altar ficasse aceso e tal. Esqueci. É célula, gente. Esqueci, célula é assim. Enfim, tem um louvor que a gente canta, e inclusive foi esse louvor que o ministério canta do negócio. Eu não lembro, aquele lá, tipo, nos tornamos responsáveis, a chama não pode apagar, a chama não vai apagar. E esse louvor, às vezes a gente canta algumas coisas e a gente não sabe o que é. E esse dia, eu não sei, o Espírito Santo me ministrou e tipo, eu fui atrás de saber mais e eu achei essa passagem e eu comecei a entender, Senhor, aliás, buscar entender, Senhor, como que, obrigado, irmão, como que eu faço para essa chama continuar acesa? E aí, agora, voltando lá no começo da ministração, nossa carne contende contra o Espírito Santo. Ela sempre, por pavor da morte, quer se submeter à escravidão, quer fazer o que for necessário para conseguir o que ela quer. A nossa carne ela não aceita passar essa vida sem ser recompensada. Ela é tipo assim, se a gente entendesse isso, muitas das coisas que são frequentemente ditas hoje não iam nos afetar. Por exemplo, teologia coach, porque você precisa ser o melhor, ou teologia da prosperidade, porque você precisa ser milionário, só depende de você. E quando a gente entende que a nossa carne está gritando para que a gente alcance aquilo, independentemente se vai custar nossa dignidade, reputação também, mas assim, independente do preço que for, da nossa salvação, às vezes nós trocamos a nossa salvação por coisas passageiras. Eu esqueço as coisas, gente. Não sei se é TDAH. Misericórdia. Tanta coisa aqui. Vamos ler a passagem, vai. Sacerdote, não vai dar. Enfim, mas o Senhor Jesus, Ele nos chama à morte. Aí eu preciso ler com vocês, porque senão vocês vão achar que é loucura minha.
Hebreus 1 e 2. Deixa eu ver. Parará. É logo no começo. Romanos 6 vai dizer que, porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição. No versículo 8 diz, ainda de Romanos 6, diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Talvez ainda não pareça ser claro, mas em 2 Coríntios 4 diz: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele também se manifeste em nosso corpo. Muitas vezes a gente ouve o pessoal falando: pegue sua cruz, carregue sua cruz e negue-se a si mesmo. Mas a gente não entende verdadeiramente o que é isso. Será que alguém aqui poderia abandonar um sonho muito grande, que você tem aquele sonho desde pequeno, para poder negar a si mesmo e seguir a Jesus? E muitas vezes essas coisas são tesouros que a gente leva no coração muito mais a sério do que a nossa salvação. A gente se preocupa muito mais com aquilo que é passageiro e pertence a essa terra, a esse tempo, do que com a nossa salvação na eternidade. Às vezes, por dúvidas, se o céu ou o inferno existe, a gente pode até duvidar e pensar: não, eu vou viver. E é isso. Só que nós temos diversas comprovações. Jesus veio, os profetas falavam acerca dele há milhares de anos atrás. Ele veio e cumpriu tudo. E a gente não acredita ainda, não tem fé? E a gente ainda se limita a viver por essa vida do que viver uma vida vindoura no céu com Jesus. Eu sou apaixonado por Apocalipse 22. Eu viajo, porque lá descreve um céu maravilhoso. E aí eu brinquei até com o pastor: eu acho que vai ter um churrasco de peixe no céu, não sei. Lá em Apocalipse fala. Aí eu arrumei briga, pastor, não sei se é... Enfim. Não, aí tem que ler, descobrir, chegar no mesmo entendimento. Vai que tem. Se tiver, eu vou estar feliz, mas eu quero estar lá, mesmo se não tiver. Tá bom. Só que assim, tem coisas que a gente sabe que é muito difícil. E como eu disse, eu fui ministrado nisso acerca de crescer na fé. Não adianta você simplesmente saber o mal e só. Falar: beleza, essa é a minha criptonita, eu vou sempre pecar nisso. Não. Você identificar o que te faz mal é muito importante para que você vença o que te faz mal. Só que humanamente nós não poderíamos isso. E conforme eu disse em Levíticos 6, o sacerdote ele tinha a missão de manter o altar aceso. E essa missão, hoje já não é mais um altar físico. Hoje a gente já não vem na igreja assim e taca fogo ali no altar. A gente tem uma série de coisas que a gente tem que buscar em Deus. E uma delas é a graça de Deus para que a gente vença isso. Por muito tempo eu entendia que a graça de Deus era tipo: eu fui perdoado pela graça de Deus, e é graça, tá de boa, já foi, ele sabe, é de graça, mas não é de graça. Graça é o poder de Deus que ele nos concede para que a gente vença o pecado. Aleluia! Então, muitas vezes a gente vê sendo disseminado em diversas igrejas um entendimento de que você pode fazer o que quiser, o Senhor já morreu pelos seus pecados. Não. Os seus pecados todas as vezes, ele vai revelar o que você tem que negar. Muitas vezes ele está atrelado ao seu sonho de vida. Enfim. E nisso, o negar a si mesmo envolve você vencer todos os seus pecados, e você foi chamado para ser santo aqui nessa terra. Não adianta achar tipo: eu não quero ser santo porque senão eu vou ser o santarrão. Não, irmão. Você já pecou bastante daqui para trás, eu tenho certeza, todo mundo já pecou. Então, a gente foi chamado para ser santo, só que a gente só consegue isso com a graça de Deus.
A graça de Deus, ela não é algo que diz assim, entrada no céu é grátis, só falar que crê em Jesus. Não. Você tem que, pelo poder da graça de Deus, se revestir disso todos os dias e buscar vencer os seus pecados, vencer tudo aquilo que te afasta de Deus todos os dias. Isso é o negue-se a si mesmo, isso é o carregar a própria cruz. E é isso, irmãos, eu esqueci de novo. E aí, muitas vezes, a gente está nas semanas de jejum, palavra e oração. Quando nós vamos prosseguindo nisso, em jejuar, mortificar nossa carne, a gente precisa jejuar ao ponto de sentir que a gente está conseguindo ter controle da nossa carne e falar, ei, carne, eu não vou satisfazer você só porque você quer almoçar agora. Dá para passar um dia sem almoçar. Muitas vezes a gente exagera e a carne exagera. A carne, ela vai falar assim, Alexandre, se você não comer hoje, você morre. E do meio-dia para 1 hora, você acha que é a morte. Você acha que é assim, caraca, e depois passa. Porque em algum lugar da Bíblia, gente, perdão, mas mais vale o nosso corpo, mais vale a vida que Deus nos deu do que o corpo. A gente está vivo aqui, eu pelo menos há 27 anos, eu comi há 27 anos, gente. Não vai ser um dia que vai me matar. E a minha carne não quer aceitar isso, ela não aceita isso, ela quer me falar que não, eu vou morrer. E aí quando a gente jejua, a gente vai matando a nossa carne, a gente fica mais sensível ao Espírito Santo e a gente começa a ler a palavra de Deus e ouvir o que Ele realmente tem para nos falar. Às vezes a gente vai ler aquele versículo e não fez o menor sentido, mas a gente estava pensando no Palmeiras, que é muito importante, em diversas coisas que pode acontecer, mas quando a gente mortifica a nossa carne, a gente está mais sensível ao Espírito Santo, e aí a gente vai ler a Bíblia e é diferente. E aí Deus às vezes não, mas ali é onde Deus fala para nós qual é o verdadeiro entendimento que Ele tem para a nossa vida, o alinhamento. E aí a gente se encontra também na oração, que é onde nós buscamos a graça de Deus para vencer os pecados, que é onde nós oferecemos a nossa vida em sacrifício vivo ao Senhor. Romanos nos chama para ser, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele nos chama para sermos sacrifícios vivos ao Senhor. Hoje, nós temos é até engraçado, é um paradoxo, nós somos o sacerdote, chamados para ser sacerdócio santo, nós somos chamados para ser sacrifício vivo, e nós também a nossa oração é oferta, incenso agradável ao Senhor. Então, toda essa construção, ela vai nos impulsionando a cada vez mais buscar o Espírito Santo, cada vez mais ser cheios do Espírito Santo. Eu poderia estar falando como a pessoa mais eloquente do mundo, eu poderia estar manuseando a Bíblia da melhor forma do mundo, ou poderia ser milionário, ou sei lá, uma coisa muito boa, não sei. E se eu não for cheio do Espírito Santo, não adianta de nada. E eu não estou falando que eu seja, mas eu busco ser. Então, todos nós, quando fazemos esse caminho de nos mortificar, nos entregar e realmente orar dizendo, Deus, esses são os meus planos, mas se o Senhor tiver coisa diferente para mim, que seja melhor ou pior, eu quero estar mediante a Tua vontade. O melhor lugar do mundo é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Porque se a gente está com aquela confiança, inclusive tem um texto, depois vocês leem, gente. Tem um texto que fala que, aliás, é o da graça, vamos ler aqui, eu vou achar, é importante.
Todos são, né, gente? Perdão. Poxa, olha isso. Esse texto aqui fala que 1 Pedro dos... É isso mesmo? 1 Pedro 2,9. Ué, mas não é esse aqui não, é outro. Eu vou ler o texto aqui, gente, depois vocês veem qual que é. Temos em esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando que a nossa alma entra nos céus quando a gente ora. E... irmãos, eu não vou achar agora não, mas... achei, ó. Hebreus 4, vai dizer que... Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, aqui o autor da carta aos Hebreus, ele está falando que nós temos que nos achegar no trono da graça de Jesus com confiança para receber ajuda em tempo oportuno, que é quando a gente é tentado. Então, quando a gente tem esse ritmo de sempre estar buscando a Deus, com essa confiança de buscar pela graça de Deus, irmão, você pode até morrer, irmãos, mas você vai estar tranquilo, porque você sabe que você vai para o céu. Aí entra aquele texto de Paulo, que ele tem aquela convicção tão grande de que ele cumpriu a carreira, de que ele completou o chamado dele aqui na terra, ele guardou a fé. Porque é isso, quando você está com essa confiança, você pode passar fome, mas se, opa Deus, é a oportunidade de jejuar, glória a Deus. Aí você está na bonança, e você pensa, opa Deus, o Senhor é lindo, maravilhoso, muito obrigado. E se você for morrer, Deus, estou chegando, me recebe aí. Claro, se tiver tempo, né? Tem coisa que a pessoa, não dá para saber. Mas, quando a gente luta para mortificar a nossa carne, parece realmente uma luta, e é uma luta, muitas vezes, mas quando a gente vence isso, a gente pode desfrutar do descanso de Deus, porque a nossa carne para, ela quieta, e a gente partilha do descanso de Deus aqui nessa terra. O descanso de Deus, assim como em Hebreus está escrito, ele não é nessa terra. O descanso de Deus para nós, ele é no céu, o descanso sabático, onde Deus está, onde Jesus entrou. Mas aqui nessa terra a gente já pode partilhar disso. Quando a gente mata a nossa carne e a gente vive o Espírito Santo, Jesus vive em nossos corpos, a gente pode descansar. Porque você pode estar no pior problema do mundo, mas você verdadeiramente encontra paz que excede todo entendimento. Seu corpo vai estar falando, mas como é que você tem paz? O mundo está caindo, você tem que lutar para sair dessa situação. Só que você encontra paz. Você olha assim, tipo, tá tudo bem, Deus está no controle de tudo. Você, às vezes, tem uma mega de uma frustração, que nem a pessoa, sei lá, enfim, imaginem vocês, uma frustração muito grande, insuportável. Mas quando você mortifica sua carne e às vezes de ser recompensado, seja com vingança ou de conquistar aquilo que você não tem, você descansa no Senhor e você encontra a paz que excede todo o entendimento. A paz que mesmo que meu plano não deu certo, tá tudo bem, eu estou com Deus, Deus está comigo na verdade. Mesmo que tudo dê errado, que você bata o carro, que você... Nossa, que às vezes pode acontecer, tipo assim, poxa, um ente querido seu morreu e ele estava com aquela confiança de que foi para o céu, mas você não aceita, você está sofrendo. E aí quando a gente mortifica a nossa carne até do desejo de permanecer com a presença daquela pessoa aqui, a gente começa a entender que ela entrou no descanso sabático.
que ela está com Deus no céu. Mas, irmãos, eu poderia ter colocado algum título na mensagem, mas eu pensei em alguns. Mas o primeiro não foi muito legal, ia ser meio polêmico. Ia ser tipo o pavor da morte, ou o descanso, ou o poder da graça. Mas isso não importa, irmãos. O que importa é que a gente verdadeiramente tenha os frutos disso. Que a gente verdadeiramente morra para nós mesmos, para que a gente tenha Cristo vivendo em nós. A gente sabe que no Brasil, o Brasil majoritariamente é cristão. O mundo, se não me engano, 30% é. Nós temos um mandamento na Bíblia de ir pregar por toda a terra. Mas, poxa, se 30% do mundo é cristão, por que isso não aconteceu? Era só um falar para dois. Mais ou menos essa conta. Claro, respeitando as diferenças geográficas e tudo mais. Mas a gente não tem feito isso porque a gente tem mais amor próprio do que amor à palavra de Deus, porque a gente tem vergonha de ser envergonhado pelo Evangelho, ou porque a gente realmente não tem vivido Cristo. Porque se a gente partilha da ceia, e a gente está dizendo que Cristo é o nosso corpo, Ele tem nossas mãos, nossos pés, nossa boca, nosso raciocínio. Às vezes a gente se limita a privações dessa terra, a coisas que a gente coloca como problema, tipo, eu não tenho alcance, eu não tenho poder para fazer isso. Mas você acha que Cristo ia pensar assim? A gente não tem deixado Cristo viver 100% em nós. A Débora, ela tem um chamado na vida dela, uma mensagem que circula na vida dela, que é o ide e pregai. E eu acho isso incrível. E eu confesso que até hoje eu ainda não estava enraizado nisso. Eu estava focando nisso, de crescer na fé e tal. E aí, o Espírito Santo ministrou meu coração com isso de, antes de ir pregar, a gente tem que morrer para nós mesmos. A gente tem que deixar Cristo viver. E aí, quando Cristo vive, a gente vai em qualquer lugar e pode evangelizar de boa, irmão. O Senhor vai estar com você. E independente se não acontecer nada aos seus olhos, é a vontade dEle. Deixa, gente, Cristo viver nos nossos corpos. Deixemos Cristo viver nos nossos corpos. Porque assim a gente vai partilhar verdadeiramente do descanso de Deus, a gente vai viver as bênçãos de Deus e a gente vai ser uma igreja que frutifica. Agora já é extra palavra, já é o Alexandre que está falando, mas o pastor, ele nos últimos tempos, ele estava orando e a gente estava orando sobre alargar as tendas. Em algum momento eu vi o pastor orando por outras igrejas, assim, não que isso não acontecesse antes, mas eu vi o pastor orando por outras igrejas e falando explicitamente o nome de cada uma. E aquilo tocou meu coração, porque antes da gente crescer, o nosso coração precisa crescer em Deus. A gente precisa realmente amar mais vidas. A gente realmente precisa viver Cristo nessa terra. E Cristo amou a todos nós. Ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, para que eu e você fôssemos salvos, por amor a nós. E a gente precisa, como igreja, amar mais as pessoas, independentemente de quem for, se for outra religião, se for outra igreja, se não acreditar em nada, que a gente tenha misericórdia pelas pessoas, mas que a gente realmente ame as pessoas, assim como Cristo amou. É uma série de coisas, irmãos. Quando a gente deixa Jesus viver em nós, é uma série de coisas. Mas para isso, nós precisamos entender claramente que a nossa carne tem pavor da morte, pavor de viver sem ser recompensada nessa vida. E que, por isso, nós temos que nos achegar com confiança no trono da graça de Deus, para buscar o poder da graça e vencer o pecado.
vencer todas as situações que às vezes você já está premeditando. Você sabe, alguém xingou você, arrumou briga com você no trabalho, e você sabe que você vai chegar lá e vai causar. E aí você já ora antes, fala: Jesus, meu coração está assim, me ajuda, não posso pecar, Jesus, me ajuda. E é isso, irmãos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que esta palavra possa ter queimado o seu coração. Sabe uma coisa que a gente tem visto nesta casa que é um sinal de uma igreja saudável? Que você só precisa ser você. Você não precisa ser cópia de ninguém. Você vê lugares aí até o dedo de todo mundo entorta. Eu sou de uma época que como que era o nome do coletinho, né, pastor Rafa? Todo mundo tinha um coletinho.